O aroma de lírios e madeira antiga e polida preenchia o ar. A luz atravessava os vitrais da histórica igreja do Mosteiro de São Bento, pintando o chão de pedra com as cores do arco-íris. Do meu lugar no altar, observei as pesadas portas de carvalho se abrirem. E lá estava ela. Sofia. Parecia um anjo, flutuando pelo corredor numa nuvem de renda branca e seda. O seu sorriso era radiante, um farol de pura alegria apontado diretamente para mim. Os nossos convidados levantaram-se, os seus rostos um borrão de sorrisos felizes e marejados de lágrimas. Na primeira fila, o meu pai, Ricardo Almeida, sorria com um orgulho que parecia iluminar toda a igreja. Ele tinha a aparência de um homem bem-sucedido e respeitável, que construiu um império do nada. Ao seu lado, a minha mãe, Helena, enxugava os olhos com um lenço. O seu amor por mim, pela nossa família, irradiando dela como o calor de uma fogueira. Eles pareciam ser as duas pessoas que eu mais amava no mundo. E, de certa forma, eram. Só que eles se amavam um pouco mais. Eles achavam que este era o começo perfeito. Uma bela celebração de amor e família. Mal sabiam eles que era o fim. 24 horas antes, o mundo ainda estava inteiro. O meu mundo, pelo menos, era um mundo que eu tinha construído com precisão e cuidado. Tal como os projetos de software que eu gerenciava. Chamo-me Lucas Almeida. 32 anos. Vivo a minha vida com horários, fluxogramas e resultados previsíveis. O meu trabalho é pegar numa confusão caótica de ideias e código e transformá-la num produto elegante e funcional. Encontro conforto na ordem. Sou movido pela lógica. O meu apartamento nos Jardins era um testemunho dessa filosofia. Linhas retas. Móveis minimalistas. Tudo no seu devido lugar. Da minha janela, eu via uma nesga do Parque Ibirapuera. Uma vasta e calma extensão verde que espelhava a paz que eu sentia por dentro. Eu tinha um ótimo emprego, uma casa linda e uma vida que corria sobre carris bem oleados. Mas a melhor parte da minha vida meticulosamente planeada era Sofia Ribeiro. Ela era a única variável que eu não tinha previsto. Aquela que entrou no meu mundo ordenado e fê-lo sentir-se não apenas organizado, mas completo. Conhecemo-nos numa festa no rooftop de um amigo em comum há 2 anos. Eu falava sobre estratégias de integração de mercado. Ela ria-se de uma péssima campanha de marketing que vira no metrô. Ela era vibrante e perspicaz, com uma gargalhada que podia cortar a conversa mais monótona. Trabalhava como coordenadora de marketing para uma grife de moda em Pinheiros. Ela entendia a ambição, entendia o impulso de construir algo próprio. Mas também sabia como me arrancar de frente do meu notebook. Como me convencer de que uma caminhada pelo parque era mais importante do que mais um e-mail. Ela era linda. Claro, mas foi a sua mente que verdadeiramente me cativou. Podíamos debater qualquer coisa, desde a política da cidade até a melhor churrascaria de São Paulo. Ela desafiava-me. Fazia-me pensar. Fazia-me melhor. Era a peça que faltava no meu código pessoal. Aquela que fazia tudo o resto funcionar mais suavemente. A nossa vida juntos era um ritmo confortável de ambições partilhadas e prazeres simples. As manhãs de segunda a sexta eram uma correria de café e beijos apressados de despedida. As noites eram para jantares tranquilos, a falar sobre os nossos dias, ou apenas a sentarmos-nos num silêncio confortável a ver filmes antigos. Os fins de semana eram para explorar a cidade, experimentar novos restaurantes na Vila Madalena, ou visitar a Pinacoteca. Ela encaixava-se na minha vida tão perfeitamente, que parecia que sempre esteve lá. A minha família adorava-a. A minha mãe, Helena, tratava Sofia como a filha que nunca teve. Passavam horas ao telefone, a planear detalhes para o casamento, desde os arranjos florais à cor dos guardanapos. A minha mãe desligava sempre e dizia-me: Lucas, ela é simplesmente perfeita. Tens tanta sorte. E eu acreditava. Eu tinha sorte. E depois havia o meu pai, Ricardo Almeida, durante toda a minha vida. Ele não foi apenas o meu pai. Foi o meu herói. Era um homem que se fez a si mesmo,
um empresário do ramo imobiliário que tinha moldado partes do horizonte de São Paulo. Era duro, mas justo. Um homem cuja palavra era a sua garantia. Ensinou-me tudo o que eu sabia sobre integridade e honra. Um homem vale o que a sua palavra vale. Lucas disse-me 1000 vezes. Desde os dias em que me ensinava a andar de bicicleta até ao dia em que me formei na faculdade. Ele era o padrão pelo qual eu me media. E a todos os outros homens que conhecia. Quando o apresentei a Sofia, ele acolheu-a de braços abertos. Chamou-a de brilhante e uma mulher de fibra. Adorava a sua ambição, a sua inteligência afiada. Ela é para casar. Filho, disse ele, batendo-me nas costas depois do primeiro encontro. Não a deixes escapar. A relação deles parecia especial. Ela admirava-o, absorvendo as suas histórias sobre negócios e a vida. Ele, por sua vez, parecia ver nela uma faísca que ele admirava. Durante os nossos almoços de domingo em família, os dois frequentemente perdiam-se em conversas, falando sobre tendências de mercado ou um novo projeto de construção. Eu nunca me senti excluído. Pelo contrário, sentia-me orgulhoso. As duas pessoas que eu mais admirava no mundo estavam a conectar-se. Parecia a peça final e perfeita da minha vida perfeita a encaixar-se. Naquela sexta-feira, o dia antes do casamento, foi um borrão de recados de última hora. Pegamos no meu smoking, confirmamos o número final de convidados com o buffet e deixamos as lembrancinhas no hotel para os nossos convidados de fora da cidade. Sofia era uma visão de calma eficiência, riscando itens da sua lista com um sorriso focado. Consegues acreditar? Disse ela, apertando a minha mão, enquanto atravessávamos a ponte estaiada. O ar de outono estava fresco, e a cidade zumbia com energia à nossa volta. Amanhã, a esta hora, serei a senhora Almeida. Soa bem, disse eu, puxando-a para perto e beijando-a. Por um momento, ficamos ali, abraçados um ao outro. O caos da cidade a desvanecer-se ao fundo. Sentia um pouco tensa nos meus braços, mas imaginei que fosse apenas o nervosismo pré-casamento. Todas as noivas sentem. Está tudo bem? Perguntei, olhando nos seus olhos. Ela deu-me um sorriso rápido e brilhante. Claro, apenas. Muita coisa para pensar. Quero que tudo seja perfeito. Vai ser. Prometi-lhe. Porque no final do dia, seremos tu e eu. É tudo o que importa. Ela assentiu, mas o seu olhar desviou-se por um segundo em direção ao horizonte. Em direção a uma das torres de vidro reluzentes que a empresa do meu pai tinha construído. Foi um olhar fugaz, que eu mal registrei na altura. Descartei-o como se ela estivesse apenas sobrecarregada pela dimensão do dia, pela nova família a que se estava a juntar. Eu era um perito em encontrar explicações lógicas para coisas que não batiam certo. Era a minha maior força. E a minha mais profunda fraqueza. Mais tarde naquela tarde, encontramo-nos com os meus pais para uma última visita ao local da recepção, a Pinacoteca. O meu pai estava no seu elemento, a apontar potenciais problemas de fluxo de pessoas e a verificar a iluminação com o coordenador do evento. Era um homem que impunha respeito sem nunca levantar a voz. Vês, Helena, disse ele, gesticulando para o grande salão. É assim que se gere uma operação. Execução impecável. Piscou-me o olho, tal como os projetos do teu filho. Sofia riu. Ele puxou ao pai. Ricardo, a atenção ao detalhe é intensa. É o que o torna o melhor, disse o meu pai, pondo um braço à volta do meu ombro. Mas os seus olhos estavam em Sofia. Havia uma intensidade no seu olhar que, em retrospectiva, parecia mais do que apenas afeto paternal. Parecia possessivo. Na altura, eu vi apenas como orgulho. Ele estava orgulhoso de mim. Orgulhoso da mulher que eu tinha escolhido. Naquela noite, como manda a tradição, Sofia e eu separamo-nos. Ela ia ficar com as suas madrinhas no Hotel Unique, enquanto o meu pai e eu tínhamos reservado uma suíte no Palácio Tangará. O plano era que o meu padrinho, Tiago, se juntasse a nós mais tarde para uma bebida tranquila. Mas primeiro, éramos só eu e o meu pai.
Devíamos rever os meus votos. Ter uma última conversa de pai para filho antes do grande dia. Enquanto nos instalávamos na luxuosa suíte com vista para as luzes da cidade, o meu pai serviu 2 copos de um uísque caro. Entregou-me um e ergueu o seu. "Ah, Lucas", disse ele, a sua voz embargada pela emoção. "Ah, meu filho. Vi-te crescer e tornares-te um homem de quem tenho um orgulho imenso. És inteligente, bem-sucedido e, o mais importante, tens um bom coração. E amanhã, casas com uma mulher que é tua igual em todos os sentidos. Eu não podia estar mais feliz por ti." Senti um nó formar-se na minha garganta. Este era o momento que eu tinha imaginado durante anos. As palavras finais de sabedoria e aprovação do homem que eu respeitava acima de todos os outros. "Obrigado, pai", disse eu, a minha voz um pouco instável. "Isso significa tudo para mim. Aprendi tudo contigo. Bem, aprendeste as coisas boas comigo." Ele riu. "A tua mãe ensinou-te a ser gentil." Sentamo-nos durante 1 hora, a falar sobre o futuro. Ele deu-me conselhos sobre o casamento, sobre parceria, sobre construir uma vida com alguém. Cada palavra era uma pérola de sabedoria. Cada frase um testemunho dos valores que ele me tinha incutido. Honestidade, lealdade, integridade inabalável. Ele falou da minha mãe com tanto amor e respeito, citando os seus 35 anos de casamento como prova de que, se encontrares a pessoa certa, o amor pode resistir a qualquer tempestade. "A chave, filho", disse ele, inclinando-se para a frente, a sua expressão séria, "é a confiança. É a base de tudo. Sem ela, não tens nada. Tu e a Sofia têm isso. Eu consigo ver. Protege-a. Nunca, jamais, a quebres." Eu assenti, levando as suas palavras a sério. A confiança era a fundação de todo o meu mundo. Os sistemas que eu construía no trabalho dependiam dela. As minhas amizades eram construídas sobre ela. E o meu amor por Sofia era absoluto porque a minha confiança nela era absoluta. A minha confiança nele era o próprio chão debaixo dos meus pés. Foi o final perfeito para um dia perfeito. Um último momento tranquilo com o meu herói antes de eu começar a minha própria família. O meu próprio legado. Tudo estava exatamente como deveria estar. Tudo estava no seu lugar. O mundo estava inteiro. E eu estava prestes a entrar no maior dia da minha vida. Felizmente inconsciente de que tudo tinha sido uma mentira. Por volta das 10h30, o meu pai levantou-se e espreguiçou-se. "Bem, eu devia ir para o meu quarto e deixar-te dormir um pouco", disse ele. "Grande dia amanhã." Ele caminhou em direção à casa de banho, deixando o seu iPhone na pequena mesa ao lado do seu copo de uísque meio vazio. Estava virado para cima. Desbloqueado. Eu não estava a tentar espiar. Não tinha razão para isso. O meu mundo foi construído sobre uma fundação de confiança absoluta naquele homem. Mas quando estendi a mão para o meu próprio copo, o ecrã do seu telefone iluminou-se. Uma notificação em banner apareceu no topo. Uma mensagem de texto. Os meus olhos captaram o nome do remetente antes mesmo de eu conseguir processar o que estava a fazer. Sofia. O meu coração deu um pequeno salto de afeto. Claro que eles eram próximos. Ela estava prestes a ser sua nora. Talvez estivesse a enviar-lhe um agradecimento de última hora pelo seu conselho ou ajuda com o casamento. O meu olhar demorou-se por um segundo. Um olhar inofensivo e ocioso. E então li as palavras no ecrã. As palavras que pegaram no meu mundo perfeitamente construído e o fizeram explodir em pedaços. A mensagem dizia, ainda a pensar na noite passada: "Incrível como você foi bom. Mal posso esperar pela nossa próxima viagem de negócios juntos. P.S. O nosso segredo está seguro." O sangue nas minhas veias transformou-se em gelo. Foi uma sensação física. Uma onda fria que começou no meu peito e se espalhou até as pontas dos meus dedos. Fiquei a olhar para o ecrã. A minha mente recusando-se a aceitar os dados que estava a receber. Noite passada. Não houve noite passada. Eu estive com ela na noite passada. Antes de ela ir para o hotel dela. Tinha que ser um erro. Uma piada.
Talvez ela estivesse a enviar uma mensagem a um amigo e guardou o contacto com o nome errado. A minha mente lógica procurava uma explicação. Um bug no sistema. Qualquer coisa que não fosse verdade. E então, uma segunda mensagem chegou. Não era texto. Era uma foto. Uma foto que não deixava margem para dúvidas. Nenhuma possibilidade de um mal-entendido. Era uma selfie. Tirada de um ângulo baixo. Sofia, com o cabelo desarrumado e a maquilhagem ligeiramente borrada, sorria sedutoramente para a câmera, deitado ao lado dela. O braço dele possessivamente sobre o seu ombro nu. Estava o meu pai. Ele olhava para ela, não para a câmera, com uma expressão de pura adoração que eu só alguma vez o tinha visto dar à minha mãe. Estavam num quarto de hotel. A cabeceira da cama era uma que eu não reconhecia. Por um momento, não consegui respirar. Os sons da cidade lá fora, as sirenes distantes. O zumbido do trânsito desvaneceram-se num rugido abafado. O único som que eu conseguia ouvir era o batimento frenético e em pânico do meu próprio coração. Isto não era um erro. Isto era uma traição calculada e devastadora. A porta da casa de banho abriu-se com um clique. O meu pai saiu, a secar as mãos numa pequena toalha. As minhas próprias mãos tremiam, mas a minha mente, treinada por anos de gestão de crises, tornou-se assustadoramente clara. No segundo antes de ele olhar para mim, fiz duas coisas. Primeiro, compus o meu rosto numa expressão neutra, ligeiramente cansada. Segundo, peguei no meu próprio telefone. Quando ele se virou, levantei-o como se estivesse apenas a ver as horas. Tudo bem, filho? Perguntou ele, a sua voz cheia da mesma preocupação paternal que tinha tido apenas minutos antes. A hipocrisia era tão espantosa que era quase impressionante. Sim, só cansado, disse eu, a minha voz a soar distante aos meus próprios ouvidos. Tens razão. Provavelmente devia dormir um pouco. Ele sorriu, aproximou-se e colocou uma mão no meu ombro. O mesmo ombro sobre o qual o outro braço dele estava na foto. Tive que lutar contra todos os instintos do meu corpo para não recuar. Descansa um pouco, disse ele. Amanhã é o primeiro dia do resto da tua vida. Vai ser perfeito. A ironia foi um golpe físico, que me tirou o ar. Assenti, incapaz de falar. Ele deu um último aperto no meu ombro e saiu da suíte, fechando a porta suavemente atrás de si. No momento em que fiquei sozinho, não gritei, não atirei nada. O gerente de projetos no meu cérebro assumiu o controle, silenciando o homem destroçado e a gritar por dentro. Avalia os danos. Recolhe os dados. Formula um plano. Caminhei até ao telefone dele, que entretanto tinha escurecido. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-lo. Peguei nele. O meu pai, um homem que pregava sobre segurança e cautela, usava a senha mais simples imaginável, a sua data de aniversário. Abri as suas mensagens e encontrei a conversa com a Sofia. Rolei para cima. Tinha estado a acontecer há meses. Mensagens sobre noites longas no escritório. Havia piadas internas que eu agora entendia. Alcunhas carinhosas e planos para encontros clandestinos. Eles não estavam apenas a dormir juntos. Eles tinham construído uma vida secreta debaixo do meu nariz, tecendo uma tapeçaria de mentiras tão intrincada e perfeita que eu nunca tinha suspeitado de nada. Então eu vi. A data e hora da selfie foi tirada às 23h47. 2 noites atrás. A noite da minha despedida de solteiro. Enquanto eu estava numa churrascaria com os meus melhores amigos, a erguer um copo ao meu futuro, à minha noiva, à integridade da minha família. Ela estava num quarto de hotel com o meu pai, o homem que me tinha ligado mais cedo naquela noite para me desejar felicidades e dizer-me para me comportar. A raiva veio então, fria e cortante. Não era uma fúria quente e cega. Era uma raiva focada e cristalina. Eles não me traíram apenas. Eles humilharam-me. Eles planeavam deixar-me ficar naquele altar amanhã, um tolo sorridente e ingênuo, enquanto trocavam olhares secretos por cima da minha cabeça. Iam fazer de mim a estrela de uma tragédia, sem nunca me darem o guião.
O meu primeiro instinto foi ligar a Sofia. Ligar ao meu pai. Para libertar a torrente de dor e fúria que se estava a acumular dentro de mim. Mas o que é que isso iria conseguir? Eles iriam negar. Iriam mentir. Iriam fazer-me de louco. Chamar-me maluco e tentar salvar as suas imagens públicas perfeitas. Não. Um confronto silencioso não era suficiente. Eles tinham desenhado um espetáculo público da minha felicidade. Eu iria dar-lhes um espetáculo público da sua falsidade. Os meus anos a gerir projetos complexos tinham me ensinado uma lição crucial: a solução mais eficaz requer um planeamento impecável e uma execução perfeita. O casamento não seria cancelado. O espetáculo iria continuar. Mas eu iria reescrever o ato final. Durante as 3 horas seguintes, trabalhei. A dor e o choque ainda estavam lá. Um peso pesado no meu peito. Mas eu compartimentalizei-os. Tinha um prazo. Primeiro, reencaminhei as mensagens mais condenatórias e a fotografia do telefone dele para o meu. Depois fui um passo mais além. Usei uma aplicação de recuperação de dados que conhecia do meu trabalho de tecnologia para extrair os metadados da imagem. Coordenadas de GPS do hotel. Informações do dispositivo. Um carimbo de data, hora que era irrefutável. Carreguei tudo as capturas de ecrã. A foto. Os metadados para um servidor seguro na nuvem que eu controlava. Provas asseguradas. A seguir, construí uma página web. Era simples. Austera e brutal na sua eficiência. Um fundo branco. No topo, a foto da Sofia e do meu pai. Abaixo, as capturas de ecrã das suas mensagens de texto, organizadas por ordem cronológica. Não havia comentários. Nenhuma explicação da minha parte. As provas falavam por si. Registrei um URL discreto e certifiquei-me de que o site estava hospedado num servidor que pudesse lidar com um aumento súbito de tráfego. Depois, criei o sistema de entrega. Um código QR. Simples. O bico. Desenhei um pequeno cartão de aparência elegante. Algo que se esperaria encontrar num casamento moderno. Nele, imprimi o código QR e, por baixo, uma única linha de texto numa fonte de script de bom gosto. Escaneei para uma surpresinha especial dos noivos. Desci ao centro de negócios 24 horas do hotel. O concierge olhou para mim. Um noivo a trabalhar às 2 da manhã. Com uma mistura de pena e admiração. Provavelmente pensou que eu estava a imprimir um discurso de última hora. Imprimi 200 dos cartões em papel de alta qualidade. Pareciam profissionais. Inocentes. O meu passo final foi o mais importante. Precisava de aconselhamento jurídico. Liguei à doutora Amanda, a minha advogada. Ela tinha tratado dos meus contratos imobiliários e de alguns contratos comerciais. Era perspicaz, discreta e alguém em quem eu confiava implicitamente. O telefone tocou 4 vezes antes de ela atender. A sua voz pesada de sono. Lucas, são 2 da manhã. Está tudo bem? Não, disse eu. A minha voz neutra. Nada está bem. Mas preciso da sua ajuda. Expliquei tudo. Desde a mensagem no telefone até a página web que acabara de construir. Falei com a clareza desapegada de um gerente de projetos a relatar uma falha crítica do sistema. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, houve um longo silêncio do outro lado da linha. Meu Deus, Lucas, disse ela finalmente, todo o vestígio de sono desaparecido da sua voz. Sinto muito. Muito mesmo. Ela fez uma pausa. Ok. De um ponto de vista legal, o que está a planear é arriscado. Mas não ilegal. É o seu casamento. É a sua vida. A informação é sua para partilhar. Desde que as provas sejam autênticas. Não está a cometer difamação. São autênticas. Assegurei-lhe. Eu acredito em si, disse ela. Mas as coisas podem complicar-se. Ricardo é um homem poderoso. Ela pensou por um momento. Eu estarei lá. Irei como convidada. Se algo correr mal, terá representação no local. Não assine a certidão de casamento. Lucas. Sob nenhuma circunstância. O resto é consigo. Às vezes.
A melhor vingança é a verdade. E às vezes, a verdade é mais brutal do que qualquer vingança que se possa planear. Desligamos. E senti uma estranha sensação de calma instalar-se em mim. O plano estava traçado. Os recursos estavam criados. Os riscos foram avaliados. Não dormi naquela noite. Sentei-me numa cadeira junto à janela, a observar o céu sobre São Paulo a clarear lentamente do preto para um roxo magoado, e depois para um cinzento suave e esperançoso. Pensei no homem que tinha visto no espelho ontem, um homem feliz, confiante, prestes a conseguir tudo o que sempre quis. Ele tinha desaparecido. Quando o sol finalmente nasceu, tomei um duche e vesti-me. Vesti o smoking feito à medida que estava pendurado no armário. Dei um nó na minha gravata com mãos firmes. Olhei para mim no espelho. O homem que me olhava de volta era um estranho. Estava calmo. Estava focado. Era um homem que tinha passado uma vida a construir coisas. E hoje, ele ia passar o dia a destruir uma coisa, peça por peça meticulosamente planeada. A limusina que me levou ao mosteiro de São Bento parecia menos um transporte de celebração e mais um veículo a mover-me para um local designado. O meu padrinho, Tiago, sentou-se à minha frente, a mexer nos seus botões de punho e a sorrir de orelha a orelha. Ele tinha sido meu colega de quarto na faculdade, a única pessoa que me tinha acompanhado em noites a programar, em maus fins de namoro e em ansiedades de carreira. Agora, olhava para mim com uma alegria pura e descomplicada. Ele não fazia ideia de que estava sentado à frente de um fantasma. Acreditas que é hoje? Cara, disse ele, a sua voz a zumbir de excitação. Depois de todo aquele planeamento, todo o estresse, vais mesmo casar. Parece surpreendentemente calmo. Já agora, eu estava uma pilha de nervos antes do meu casamento. Estou apenas pronto, disse eu, as palavras a sentirem-se como cinzas na minha boca. Era a verdade. Só não há que ele pensava. É esse o espírito. Ele sorriu. A Sofia vai ficar deslumbrada. Vocês os dois. Vocês são a sério. O tipo de casal de que toda a gente tem um bocadinho de inveja. Eu apenas assenti. A olhar pela janela para as ruas familiares de São Paulo. Cada esquina parecia guardar uma memória da Sofia e de mim. Uma cafetaria onde tivemos o nosso primeiro encontro. Um banco de parque onde conversamos durante horas sob as estrelas. O teatro onde lhe disse pela primeira vez que a amava. Estas memórias já não eram quentes. Eram cenas de crime. Monumentos a uma decepção tão profunda que tinha remodelado todo o meu passado. Quando chegamos à igreja, a cena era de uma elegância perfeita e pitoresca. Os convidados confraternizavam nos degraus de pedra. Os homens em fatos elegantes. As mulheres em belos vestidos de cores outonais. O som de um quarteto de cordas a tocar suavemente vinha de dentro. Era tudo o que tínhamos planeado. Tudo pelo que eu tinha pago. A ilusão era impecável. Ao sair do carro, uma onda de aplausos e vivas veio de um grupo de amigos meus. Forcei um sorriso e acenei. A performance tinha começado. Lá dentro, a igreja era ainda mais deslumbrante. Os arranjos florais, cascatas de rosas brancas e eucalipto enchiam o ar com um perfume doce e enjoativo. As velas tremeluziam, lançando um brilho quente e reverente nos rostos da nossa família e amigos. Era um espaço sagrado, uma casa de Deus, e estava prestes a tornar-se o palco para minha forma muito secular de julgamento. O meu pai encontrou-me perto da parte de trás da nave. Ele era a imagem do orgulho paternal. O seu smoking caro perfeitamente ajustado. O seu cabelo prateado impecavelmente penteado. Ele caminhou na minha direção. Os braços abertos para um abraço. Aí está o meu rapaz, disse ele. A sua voz a ressoar com falsa sinceridade. Ele puxou-me para um abraço firme. Eu fiquei rígido nos seus braços. Os meus músculos tensos. Podia sentir o cheiro do seu perfume. O mesmo perfume caro que ele usava desde que me lembro. Era o cheiro do meu herói. O cheiro da minha infância. Agora só cheirava a traição. Ele afastou-se, as mãos nos meus ombros, e olhou-me nos olhos. Estou tão orgulhoso do homem em que te tornaste.
Lucas. E hoje? Hoje é o culminar de tudo. Vais casar com uma mulher incrível. Estás a construir uma vida. É disto que se trata. Olhei nos olhos do homem que me tinha ensinado o significado de integridade. O homem que me tinha dado sermões sobre a santidade da confiança. Não havia um vislumbre de culpa. Nenhum indício de vergonha. Havia apenas o sorriso confiante e fácil de um homem que acreditava que se tinha safado de tudo. Obrigado, pai. Consegui dizer. A minha própria voz uma maravilha de controlo. Não teria conseguido sem ti. Estou sempre aqui para ti. Filho. Sabes disso. Disse ele, dando um último aperto firme no meu ombro antes de se virar para cumprimentar um sócio. Estou sempre aqui para ti. As palavras ecoaram na minha mente. Ele estava sempre lá. De facto. Na cama da minha noiva. Então, a minha mãe apareceu. O seu rosto era uma obra-prima de felicidade pura e não filtrada. Ela deslizou na minha direção. O seu vestido azul a brilhar à luz das velas. Estava linda. E tão incrivelmente frágil. De todas as pessoas nesta igreja, ela era a verdadeira vítima. Uma espectadora inocente prestes a ser apanhada no fogo cruzado de uma guerra que ela nem sabia que estava a ser travada. Lucas. Meu querido. Sussurrou ela. As suas mãos a segurarem o meu rosto. Os seus olhos, da mesma cor que os meus, estavam a nadar em lágrimas de felicidade. Olha só para ti. Tão bonito. Lembro-me do dia em que nasceste como se fosse ontem. E agora? Agora és um marido. Ela respirou fundo, de forma trêmula. A Sofia tem tanta sorte em ter-te. E nós temos tanta sorte em tê-la. Ela trouxe tanta alegria às nossas vidas. A tua vida. Ela é a adição perfeita à nossa família. Cada palavra era uma faca a torcer nas minhas entranhas. A culpa que eu sentia não era pelo meu pai, nem pela Sofia. Era por ela. O meu plano não os iria apenas expor. Iria estilhaçar o mundo dela. Iria detonar uma bomba no coração do seu casamento de 35 anos. No coração da sua família. Mas qual era a alternativa? Deixá-la viver uma mentira? Deixar-me viver uma? A verdade era uma força destrutiva. Mas uma mentira era um veneno que nos mataria a todos lentamente. Amo-te, mãe, disse eu. A minha voz embargada por uma emoção que ela confundiu com nervosismo pré-casamento. Também te amo. Meu menino doce. Disse ela, beijando a minha bochecha. Agora. Vai. Toma o teu lugar. A tua noiva estará aqui a qualquer minuto. Ela apertou a minha mão e afastou-se para se sentar na primeira fila, ao lado do homem que a tinha traído da forma mais íntima imaginável. Caminhei para a pequena sala ao lado do santuário onde devia esperar. Tiago estava lá, a ajustar a minha gravata. Estás bem, cara? Pareces que viste um fantasma. São só os nervos. Menti. Está tudo a cair a ficha. Nesse momento, a porta abriu-se e a Sofia espreitou. Já estava com o vestido de noiva. A minha respiração ficou presa na garganta. A visão dela foi chocante. Estava deslumbrante. Uma visão absoluta de perfeição nupcial. O seu cabelo estava preso num coque elegante. E o vestido, aquele que a minha mãe a tinha ajudado a escolher, assentava-lhe como se fosse feito para ela. O seu sorriso era ofuscante. Dá azar veres-me, sussurrou ela. Os seus olhos a dançar com uma excitação falsa. Tiago riu-se. Vou deixar-vos por um minuto, disse ele, saindo discretamente da sala. Ela fechou a porta e correu para os meus braços. Não consegui esperar. Sussurrou ela, o rosto enterrado no meu peito. Estou tão animada. Lucas. Nem acredito que isto é real. Daqui a pouco, seremos marido e mulher. Segurei-a. O meu corpo rígido e sem resposta. Podia sentir a renda delicada do seu vestido. Sentir o cheiro fraco do seu perfume, o mesmo perfume que o meu pai tinha comentado com tanto entusiasmo há algumas semanas. A audácia da sua performance era de cortar a respiração. Era uma atriz digna de um Oscar. Ali estava ela. Momentos depois de dormir com o meu pai.
pronta para jurar o seu amor eterno e fidelidade a mim em frente a Deus e a todos os que conhecíamos. Amo-te tanto, sussurrou ela, olhando para mim, os seus olhos grandes e sinceros. Olhei para o seu rosto lindo e mentiroso. A mulher que eu pensava conhecer tinha desaparecido, substituída por esta estranha. Uma certeza fria e dura instalou-se no meu coração. Eu estava a fazer a coisa certa. Ela não merecia um término gentil. Não merecia uma saída silenciosa. Merecia ter o seu mundo desmantelado com a mesma fanfarra pública que ela tinha orquestrado tão cuidadosamente para este casamento. É melhor ires, disse eu, a minha voz mais fria do que eu pretendia. Não queres estragar a surpresa para todos. Ela pareceu notar o meu tom pela primeira vez. Um vislumbre de preocupação atravessou o seu rosto. Estás bem? Pareces distante. É um grande dia, disse eu simplesmente. Muita coisa na cabeça. Ela aceitou a explicação com um aceno. O seu próprio interesse é cegar lá para a verdade. Ok. Bem, vejo-te lá fora, disse ela, dando-me um último beijo rápido. Senti como se tivesse sido beijado por uma cobra. Quando ela saiu, vi a minha cerimonialista, a Maria, no corredor. Era uma profissional consumada, imperturbável e eficiente. Estava na hora. Aproximei-me dela, tirando a pilha de cartões cuidadosamente impressos do bolso interior do meu smoking. Maria, disse eu, mantendo a minha voz baixa e calma. Uma pequena adição de última hora. Ela olhou para os cartões. O que é isto? É um link para o nosso livro de convidados digital. Uma pequena surpresa interativa. Expliquei suavemente. Gostaríamos que a sua equipa começasse a distribuí-los aos convidados enquanto eles se sentam. Apenas um por casal ou família. Diga-lhes que é uma mensagem especial nossa. Claro, disse ela, sem pestanejar. Era um pedido moderno e tecnológico, perfeitamente de acordo com o caráter de um gerente de projetos como eu. Ela pegou nos cartões. Vou pedir à minha equipa para os distribuir imediatamente. Senhor Almeida. Obrigado, Maria, disse eu. Quero que tudo seja perfeito. Ela deu-me um sorriso tranquilizador e afastou-se. Os instrumentos da minha vingança seguros inocentemente na sua mão. Voltei para o santuário e ocupei o meu lugar no altar. Tiago deu-me uma palmada de apoio nas costas. O quarteto de cordas terminou o seu prelúdio. E um silêncio caiu sobre a igreja. Então, as notas profundas e ressonantes do órgão de tubos começaram a tocar a marcha nupcial. As pesadas portas de carvalho no fundo da igreja abriram-se. Todas as cabeças se viraram. Todos os telemóveis foram levantados para capturar o momento. E lá estava ela, emoldurada na porta. Uma visão em branco, pronta para caminhar pelo corredor e cair na armadilha que eu tinha preparado com tanto cuidado. As peças estavam todas no lugar. O público estava sentado. A cortina estava a subir. E a peça estava prestes a começar. Sofia deslizou pelo corredor de braço dado com o seu próprio pai, um homem bom e simples do interior de Santa Catarina que parecia completamente esmagado pela grandiosidade da igreja. Ele era um agricultor. Um homem cujas mãos eram calejadas por uma vida inteira de trabalho árduo. Olhava para sua filha com um amor puro e descomplicado. Mal sabia ele que estava a entregar a sua própria execução. Quando Sofia chegou ao altar, o seu pai colocou a mão dela na minha. Ele inclinou-se e sussurrou: "Cuida da minha menina, Lucas." A sinceridade na sua voz foi uma pontada aguda de culpa. Ele era outro inocente que seria ferido hoje. Peguei na mão de Sofia. Estava fria. Ou talvez fosse apenas a minha própria mão que estava dormente. Dei um aceno solene ao pai dela. E viramo-nos para o padre. A cerimônia começou. O padre Miguel, um homem gentil com um sotaque amigável que conhecia a minha família há anos, começou com as palavras de abertura tradicionais. Ele falou de amor, de compromisso, do vínculo sagrado do casamento. As suas palavras fluíam sobre mim. Banalidades sem sentido diante da verdade feia. O meu foco não estava nele. Estava na congregação. Do meu ponto de vista,
Eu tinha uma visão clara de toda a igreja. Podia ver os assistentes da Maria moverem-se graciosa e discretamente pelos bancos. Moviam-se como sombras, parando no final de cada fila para entregar os pequenos e elegantes cartões. Observei enquanto o meu tio Roberto, um contabilista reformado que vivia a sua vida pelos números, foi o primeiro a receber um. Ele pôs os seus óculos de leitura, estudou o cartão com uma testa franzida de curiosidade, e depois tirou o seu telemóvel. O meu coração começou a martelar contra as minhas costelas. Era agora. O primeiro dominó estava prestes a cair. Vi o ecrã do telemóvel do meu tio iluminar-se, enquanto ele escaneava o código QR. Observei o seu rosto passar por uma rápida série de transformações. Primeiro, curiosidade. Depois, confusão. Enquanto a sua testa se franzia, ele inclinou a cabeça, provavelmente a tentar entender o que estava a ver. Então, os seus olhos arregalaram-se em incredulidade. A sua boca abriu-se ligeiramente. Ele rapidamente levantou os olhos do seu telemóvel, o seu olhar a saltar de mim para a Sofia, e depois para o meu pai sentado na primeira fila. A expressão final que se instalou no seu rosto foi de puro e absoluto nojo. Ele discretamente passou o seu telemóvel para a minha tia Carolina, que estava sentada ao seu lado. A reação dela foi ainda mais pronunciada, um suspiro agudo e audível que ela rapidamente abafou com a mão. O efeito dominó tinha começado. Do outro lado do corredor, a família da Sofia estava a receber os seus cartões. A sua irmã mais velha, a madrinha principal, escaneou o código com um sorriso brincalhão, provavelmente à espera de uma apresentação de slides de fotos fofas de bebês. O sorriso desapareceu do seu rosto como se tivesse sido apagado. Ela olhou para o ecrã, o seu rosto a ficar pálido. Olhou para a sua mãe, com um olhar de puro pânico nos olhos. Os sussurros começaram então, suaves no início, como o farfalhar de folhas, mas cresceram em volume e intensidade a cada momento que passava. Um zumbido baixo e persistente de choque espalhou-se pela igreja. As pessoas já não estavam a ouvir o sermão do Padre Miguel sobre as virtudes da fidelidade. Estavam curvadas sobre os seus telemóveis, os seus rostos iluminados pelo brilho pálido dos ecrãs, a partilhar as provas condenatórias com os seus vizinhos. Sofia, de frente para o altar, estava felizmente inconsciente. Estava na sua própria bolha perfeita, a sorrir serenamente enquanto o padre falava de devoção e confiança. Ela não tinha notado a mudança na atmosfera, mas o meu pai tinha. Viu inclinar-se para a frente no seu lugar, uma carranca a vincar a sua testa. Ele conseguia sentir a mudança na energia da sala. Ele viu os telemóveis, os sussurros, os olhares chocados a serem lançados na sua direção. Parecia confuso, depois irritado. Provavelmente a assumir que alguma publicação nas redes sociais se tinha tornado viral e distraído os convidados. Lançou um olhar furioso a um primo na terceira fila que estava abertamente a mostrar o seu telemóvel à pessoa ao seu lado. A parte mais difícil foi observar a minha mãe, a minha tia Carolina, com o rosto uma máscara de pena e horror. Inclinou-se e entregou-lhe o telemóvel. A minha mãe pegou nele com um sorriso gentil e inquisitivo. Ela pensava que estava a ser incluída numa surpresa de casamento divertida e moderna. Viu seu sorriso vacilar. Viu dissolver-se completamente, substituído por um olhar de total perplexidade. Ela apertou os olhos para o ecrã, aproximando-o do rosto, como se não pudesse acreditar no que estava a ver. E então viu o momento em que a verdade aterrou. Não foi uma realização alta e dramática. Foi um colapso silencioso e interno. Os seus ombros caíram. A cor desapareceu do seu rosto. A sua mão a segurar o telemóvel começou a tremer. Ela olhou do ecrã para o seu marido, o homem que ela amou, e em quem confiou durante 35 anos, e depois olhou para mim. Os seus olhos estavam arregalados com uma dor tão profunda, tão devastadora, que tive de desviar o olhar. Ela não chorou. Ainda não. Apenas ficou ali sentada, congelada, enquanto todo o seu mundo desmoronava à sua volta no espaço silencioso e sagrado da igreja. O meu pai viu a sua expressão.
Viu o telemóvel na mão dela. Inclinou-se e sussurrou-lhe algo. Mas ela recuou fisicamente, encolhendo-se como se o seu toque a queimasse. Um horror crescente começou a espalhar-se pelo seu rosto. Ele finalmente entendeu. Isto não era uma distração aleatória. Era sobre ele. Lá no altar, o padre Miguel aproximava-se do clímax da cerimônia. Ele sorriu para nós, alheio ao caos silencioso que irrompia nos seus bancos. E agora? Disse ele, a sua voz cheia de calor. Chegamos ao momento em que Lucas e Sofia declararão a sua intenção de entrar na sagrada união do matrimônio. Sofia virou-se para mim, os seus olhos a brilhar. Este era o seu momento. O culminar de todos os seus planos. De todas as suas mentiras. Ela estava pronta para dizer os seus votos. Eu, por outro lado, senti uma calma estranha e desapegada. O projeto estava a entrar na sua fase final e crítica. O sistema estava preparado. Os utilizadores estavam envolvidos. Estava na hora da grande revelação. Lucas Almeida. Começou o padre Miguel. Aceita Sofia Ribeiro como sua legítima esposa. Para a ter e para a manter. A partir deste dia. Para o melhor e para o pior. Na riqueza e na pobreza. Na saúde e na doença. Para amar e para estimar. Até que a morte vos separe? Toda a igreja susteve a respiração. Os sussurros tinham parado. Cada um dos 150 convidados estava a olhar para mim. Os seus rostos uma mistura de antecipação e pavor. Todos tinham visto as provas. Todos sabiam a verdade. Esta já não era uma pergunta de um padre. Era um teste. Olhei para a Sofia. Pela primeira vez. Ela pareceu sentir que algo estava terrivelmente errado. O meu silêncio estava a durar uma fração de segundo a mais. O olhar nos meus olhos não era o que um noivo apaixonado deveria ter. A confusão nublou o seu rosto perfeito e sorridente. Respirei fundo. Lenta e deliberadamente. Virei-me ligeiramente. O meu olhar a varrer a audiência. A minha mãe destroçada. E finalmente a aterrar no meu pai. Ele estava meio levantado do seu lugar. O seu rosto pálido. Os seus olhos a suplicarem-me. Não. Depois olhei de volta para a Sofia. A mulher que tinha conspirado com o meu próprio pai para me trair. A mulher que estava pronta para construir o nosso casamento sobre uma fundação de mentiras. Inclinei-me para o pequeno microfone no púlpito, garantindo que a minha voz seria ouvida claramente em todos os cantos da igreja. Não, disse eu. A minha voz não estava zangada. Não era emotiva. Era calma, clara e absoluta. Não, eu não aceito. Um suspiro coletivo varreu a igreja. O rosto da Sofia desmoronou em choque. Lucas, sussurrou ela, a sua voz a tremer. O que estás a fazer? Isto não tem graça. Não, concordei, os meus olhos ainda fixos nos dela. Não tem graça nenhuma. Estendi a mão e peguei gentilmente no microfone principal do seu suporte em frente ao padre Miguel. Ele estava demasiado atordoado para reagir. Segurei-o na minha mão, sentindo o peso frio do metal. A igreja inteira era minha agora. Este era o meu palco. Eu acho, disse eu, a minha voz ecoar ligeiramente no espaço cavernoso, que houve um mal-entendido sobre o que estamos a celebrar aqui hoje. O silêncio na igreja era absoluto. Era um silêncio pesado, sufocante, denso de tensão e das perguntas não feitas que pairavam no ar. Até o trânsito lá fora parecia ter parado. Todos os olhos estavam em mim. Sofia olhava. O seu rosto uma máscara de incredulidade. O seu sorriso de noiva perfeito congelado ia começar a rachar nas bordas. O padre Miguel parecia completamente perplexo. Como se o guião de um ritual que ele realizara 1000 vezes tivesse sido subitamente substituído por uma língua desconhecida. Lucas, por favor, sussurrou Sofia. A sua voz um silvo desesperado e frenético. Ela estendeu a mão para o meu braço. Mas eu dei um pequeno passo para trás. Fora do seu alcance. O microfone na minha mão parecia uma arma. Um casamento. Comecei. A minha voz firme e medida, amplificada para preencher todos os cantos do espaço sagrado. Deveria ser uma celebração de amor, de confiança, de honestidade.
Fiz uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Olhei para o mar de rostos. Para os nossos amigos e família. Para as pessoas que tínhamos convidado para testemunhar os nossos votos sagrados. Eu acreditava nessas coisas. Continuei. Acreditava nelas com tudo o que tinha. Acreditava que a fundação de um casamento, de qualquer relacionamento significativo, é a verdade. Virei o meu olhar para o meu pai. Ele tinha afundado de volta no seu lugar. O seu rosto de uma tonalidade cinzenta e fantasmagórica. Parecia um homem que acabara de ver toda a sua vida passar diante dos seus olhos e percebeu que tudo era uma fraude. Ele não conseguia encontrar o meu olhar. Apenas olhava para o chão. Um homem condenado à espera do veredito final. A minha mãe chorava agora. Soluços silenciosos, que lhe abalavam os ombros. De uma mulher cujo coração se partia em dois. A minha tia tinha o braço à volta dela. Mas era um gesto inútil. Nenhum conforto a podia alcançar agora. Eu amei-te, Sofia, disse eu, virando-me de volta para a mulher no altar. O seu nome soava estranho na minha língua. Amei-te de uma forma completa e absoluta. Confiei em ti. Estava pronto para te dar a minha vida inteira. O meu futuro. Eu também te amo. Insistiu ela. A sua voz a subir com pânico. Lucas. Seja o que for isto. Podemos falar sobre isso mais tarde. Por favor. Não faças isto. Ela ainda estava a tentar salvar a performance. Ainda na esperança de conseguir gerir a crise e colocar o espetáculo de volta nos eixos. E tu, pai? Disse eu. A minha voz a endurecer enquanto me dirigia à primeira fila. Eu não te amava apenas. Eu idolatrava-te. Eras o meu herói. O homem que me ensinou sobre honra. O homem que me disse, ainda ontem à noite, que a confiança é a base de tudo. Eras a minha bússola moral. Deixei passar um momento de silêncio. Um silêncio que era mais condenatório do que qualquer acusação. Acontece, disse eu, a minha voz a baixar para quase um sussurro, mas que o microfone levou a todos os ouvidos. Que a minha bússola está partida. Os olhos de Sofia dardejavam nervosamente entre mim e o meu pai. O primeiro vislumbre de verdadeira compreensão, de puro terror, começou a surgir nos seus olhos. Ela estava a ligar os pontos. O clima estranho na igreja. As minhas palavras. O olhar horrorizado no rosto do meu pai. A armadilha estava a fechar-se. A maioria de vocês aqui esta noite, disse eu, dirigindo-me novamente à multidão, já foi informada da situação. Vocês viram a surpresinha especial que foi distribuída mais cedo. Uma nova onda de murmúrios percorreu os convidados. As pessoas que não tinham visto as provas estavam agora a ver os telemóveis dos seus vizinhos. A verdade estava agora totalmente disseminada. Não havia mais segredos nesta sala, exceto aquele a que Sofia ainda se agarrava desesperadamente. Do que estás a falar? Exigiu ela, a sua voz a tremer. Que surpresa! Dei um sorriso frio e vazio. Aquela que tu e o meu pai planearam juntos. A vossa viagem de negócios. A cor fugiu do seu rosto. Foi um golpe direto. Ela olhou para o meu pai. Um apelo silencioso e desesperado nos seus olhos. Mas ele não ofereceu nada. Era uma estátua de vergonha. Incapaz de movimento ou fala. Entendo, disse eu suavemente. Pensavas que o vosso segredo estava seguro. Estavam ambos tão confiantes nas vossas mentiras. Tão arrogantes na vossa decepção. Planeavam ficar aqui, nesta igreja, e ver-me fazer figura de parvo. Iam deixar-me prometer a minha vida a uma mulher que estava a dormir com o meu próprio pai. Um suspiro coletivo e horrorizado ecoou pela igreja. A acusação, dita em voz alta, foi uma onda de choque física. Sofia estremeceu como se eu lhe tivesse dado uma bofetada. Não, gritou ela, a sua voz a quebrar-se. Isso não é verdade. Lucas, estás enganado. Estás confuso. Estou, perguntei, a minha voz perigosamente silenciosa. Estou confuso sobre as mensagens de texto, aquelas em que lhe agradeces pela noite inesquecível. Estou confuso sobre a foto que lhe enviaste, aquela de vocês os dois, num quarto de hotel.
tirada na noite da minha despedida de solteiro? Estava acabado. O seu rosto desmoronou-se. As mentiras tinham acabado. A performance terminara. Havia apenas a verdade crua e feia. Ela começou a soluçar. Não as lágrimas silenciosas e dignas de uma noiva injustiçada, mas os soluços altos e ofegantes de uma pessoa culpada que acaba de ser apanhada. Portanto, não, Sofia, disse eu, a finalidade na minha voz como o fechar de um túmulo. Eu não te aceito como minha esposa. Este casamento acabou. E nós também. O caos que eu antecipara finalmente rompeu. Foi imediato e avassalador. A mãe da Sofia gritou. O seu pai, o agricultor de Santa Catarina, levantou-se, o rosto roxo de raiva, e começou a gritar coisas incompreensíveis ao meu pai. Os convidados estavam de pé, alguns a gritar de raiva, outros a filmar todo o espetáculo nos seus telemóveis. Isto já não era um casamento. Era uma humilhação pública. O meu pai finalmente moveu-se, tentou levantar-se, dizer alguma coisa, mas o meu tio Roberto, que estava sentado atrás dele, colocou uma mão pesada no seu ombro e empurrou-o de volta para o banco. Já fizeste o suficiente, Ricardo, ouviu dizer, a sua voz carregada de desprezo. No meio do pandemônio, coloquei o microfone cuidadosamente de volta no seu suporte. O meu trabalho aqui estava feito. Virei as costas à forma soluçante da Sofia, a desgraça pública do meu pai, a dor inconsolável da minha mãe. Olhei para o Tiago, que estava ao meu lado. O seu próprio rosto uma máscara de incredulidade atônita e fúria crescente em meu nome. Dei-lhe um único e pequeno aceno. Está tudo bem? Eu estou bem. Então, virei-me e comecei a andar. Passei pelo altar. Desci os degraus e entrei no longo corredor de tapete carmesim. Mas não estava a afastar-me como um noivo. Estava a afastar-me das ruínas da minha vida. Os convidados abriram caminho para mim como o mar vermelho. Ninguém tentou parar-me. Ninguém me disse uma palavra. Apenas observaram. Os seus rostos cheios de uma mistura de choque, pena e uma estranha espécie de admiração. Estavam a observar um homem que tinha pegado na pior traição possível e a transformado num ato de justiça pública perfeitamente executado. Enquanto caminhava, não senti triunfo, não senti alegria. Senti um vazio profundo e oco. Tinha exposto a verdade. Tinha ganho. Mas foi uma vitória que me custou tudo o que eu alguma vez amei. A dor ainda estava lá. Uma ferida maciça e aberta no meu peito. Mas enquanto caminhava, também senti outra coisa. Algo que não esperava. Alívio. O alívio de já não ter de fingir. O alívio de saber que a verdade estava cá fora. Por mais feia que fosse. O alívio de estar livre da teia de mentiras que quase me sufocou. Não olhei para trás. Mantive os meus olhos fixos nas maciças portas de carvalho no final do corredor. No retângulo de luz do dia que representava a minha fuga. O barulho. Os gritos. O choro, tudo começou a desvanecer-se atrás de mim, tornando-se a banda sonora de uma vida que já não era minha. Eu estava a abandonar a Sofia, o meu pai, e o homem que eu costumava ser. O homem que acreditava em planos perfeitos e resultados previsíveis. Esse homem tinha desaparecido para sempre. E eu estava a sair para o ar frio e limpo de um futuro que teria de construir do zero. Cheguei às pesadas portas de carvalho e empurrei-as para abrir. O ar fresco de outubro bateu-me no rosto como um salpico de água fria. Um choque bem-vindo aos meus sentidos. Os sons da cidade, uma sirene distante. O ruído de um comboio do metro. A conversa dos peões entraram apressadamente para preencher o vazio. Por um momento, fiquei apenas no topo dos degraus da igreja, a respirar, para dentro e para fora. O ar parecia limpo, não contaminado pelas mentiras e hipocrisia que sufocavam o grande salão atrás de mim. O caos que eu tinha desencadeado ainda era audível. Um rugido abafado de drama humano a ecoar de dentro da igreja. Era o som de um mundo a acabar. O meu mundo. Mas aqui fora, na movimentada rua de São Paulo, o mundo continuava a mover-se, indiferente ao apocalipse pessoal que eu acabara de orquestrar. Havia um estranho conforto nisso.
A minha tragédia era apenas uma pequena e insignificante história numa cidade de milhões. Um momento depois, as portas abriram-se novamente. Era o Tiago. Correu para o meu lado. O seu rosto uma confusão de emoções: raiva, incredulidade e lealdade feroz. Lucas. Meu Deus. Cara. Gaguejou ele. Sem palavras. Eu. Nem sei o que dizer. Estás bem? Virei-me para olhar para o meu melhor amigo. A ilusão que eu tinha mantido nas últimas 24 horas finalmente quebrou-se. O gerente de projetos calmo e calculista recuou, e o homem ferido tomou o seu lugar. Não, Tiago, disse eu, a minha voz finalmente a quebrar-se. Não estou bem, nem perto disso, mas estou melhor do que estava ontem. Ele pôs uma mão no meu ombro. O seu aperto firme e reconfortante. O que eles fizeram é imperdoável. Não consigo acreditar. O teu próprio pai. Ele abanou a cabeça. A sua raiva a inflamar-se. Se quiseres que eu volte lá dentro e lhe parta a cara, é só dizer. Consegui um sorriso fraco e cansado. Obrigado, cara. Mas está feito. A verdade está cá fora. E isso é mais prejudicial do que qualquer soco poderia ser. Nesse momento, os convidados começaram a sair da igreja. Os seus rostos uma galeria de choque. Emergiram não como um grupo de casamento feliz e celebratório, mas como sobreviventes a tropeçar de um naufrágio. Alguns viram-me e desviaram imediatamente o olhar, como se a minha dor fosse demasiado crua para testemunhar. Outros deram-me olhares de profunda simpatia, acenando em solidariedade. Alguns dos meus colegas de trabalho aproximaram-se cautelosamente. O meu chefe, Marcos, um homem que eu respeitava imensamente, aproximou-se e pôs uma mão no meu outro ombro. Lucas, disse ele, a sua voz baixa e séria. Sinto muito. O que fizeste lá dentro exigiu um tipo de coragem que nem consigo imaginar. Tira o tempo que precisares. O teu emprego está seguro. Estamos contigo. As suas palavras significaram mais do que ele sabia. Era uma âncora na tempestade. Um lembrete de que nem todas as partes da minha vida eram construídas sobre mentiras. O espetáculo estava longe de terminar. Uma pequena multidão de curiosos tinha se juntado na calçada, atraída pela visão de um noivo sozinho nos degraus da igreja, enquanto o caos irrompia atrás dele. Os telemóveis estavam de fora, a gravar. A história da minha vingança pública já estava a começar a sua jornada no éter digital. Então, Sofia apareceu na porta. O seu rosto estava um desastre, manchado de rímel. A sua expressão selvagem de desespero e fúria. O seu lindo vestido branco parecia agora um figurino de uma tragédia. Ela viu-me e avançou furiosamente. Os seus movimentos bruscos e desajeitados. Lucas! Gritou ela. A sua voz rouca. Como pudeste fazer isto comigo? Conosco? Arruinaste tudo. O absurdo da sua acusação era quase risível. Eu arruinei tudo? Perguntei, a minha voz perigosamente calma. Não fui eu que andei a dormir com o pai da minha noiva. Ela estremeceu. A pequena multidão de curiosos ofegou. Ela acabara de confirmar a acusação para quem não tinha estado lá dentro. Podias ter me dito em privado. Gritou ela, a sua voz a subir histericamente. Podias ter sido um homem. Não precisavas de me humilhar em frente a toda a gente que conhecemos. Humilhação? Retorqui, a raiva fria a regressar. Queres falar de humilhação? Ias deixar-me ficar naquele altar e casar contigo. Ias deixar-me fazer-te votos, sabendo que tinhas acabado de estar na cama com o meu pai. Não me traíste apenas. Sofia, tentaste fazer de mim um completo e absoluto idiota. Querias uma celebração pública. Um grande espetáculo. Bem, tiveste um. Este é o espetáculo que mereceste. Ela não teve resposta para isso. A verdade era indefensável. Apenas ficou ali, a chorar. A noiva bonita transformada numa pária pública. As portas da igreja abriram-se novamente. E desta vez era o meu pai. Parecia 10 anos mais velho do que há uma hora. O seu rosto estava pálido. Os seus olhos vazios. Caminhou na minha direção. Os seus passos instáveis.
A minha mãe não estava com ele. Lucas, começou ele. A sua voz um coachar rouco. Filho, precisamos de conversar. Não, disse eu, cortando-o bruscamente. Não precisamos. Não há mais nada para tu e eu conversarmos. Nunca mais. Por favor, implorou ele. A sua voz a quebrar-se. Deixa-me explicar. Explicar o quê? Exigi. A minha voz a subir de volume pela primeira vez. Explicar como me olhaste nos olhos ontem à noite, e me deste um sermão sobre confiança? Explicar como me abraçaste esta manhã, e me disseste o quão orgulhoso estavas? Ou devíamos começar pela foto? Podes explicar-me a foto. E depois podes explicá-la à mãe. A menção da minha mãe. Ele desmoronou-se visivelmente. A vergonha era tão potente que era como uma força física. Curvando-o. Parecia completamente destroçado. O herói que eu tinha idolatrado toda a minha vida tinha desaparecido. No seu lugar estava apenas um velho fraco e patético, que tinha destruído a sua própria família, por uma emoção barata. Senti uma onda de algo inesperado. Não era ódio. Era pena. Uma pena profunda e triste por esta casca de homem. E nesse momento, eu sabia que tinha acabado com ele. Ele já não tinha poder sobre mim. A sua traição já não me podia magoar. Porque o homem que eu pensava que ele era nunca existiu realmente. Vai para casa. Ricardo, disse eu, usando o seu primeiro nome pela primeira vez na minha vida. A palavra soou estranha, mas correta. Ele já não era o meu pai. Vai tentar explicar isto à mulher cuja vida acabaste de destruir. Ele pareceu encolher diante dos meus olhos. Virou-se, derrotado, e tropeçou de volta em direção à igreja. A cena tinha atingido o seu auge. Sofia chorava histericamente, a ser consolada por uma madrinha que me olhava com punhais nos olhos. O meu pai era um homem destroçado. Os convidados estavam a dispersar. Já a falar. Já a espalhar a história. A minha vingança estava completa. A verdade tinha sido revelada da forma mais dramática e inegável possível. Tiago pôs o braço à minha volta. Anda, cara. Vamos sair daqui. Ele guiou-me pelos degraus e para longe dos destroços. Caminhamos em silêncio por um quarteirão. Os sons das sirenes de uma ambulância que passava de alguma forma a condizer com o momento. Estávamos a afastar-nos de uma cena de desastre. Quando viramos a esquina, longe da igreja e das multidões curiosas, a adrenalina que me tinha sustentado durante o último dia finalmente começou a desvanecer-se. A dor que eu tinha mantido à distância regressou em força. Uma onda de sofrimento. As minhas pernas pareciam fracas. Apoiei-me numa parede de tijolo fria. A textura áspera a ancorar-me. O peso total do que tinha acontecido. Do que eu tinha perdido. Abateu-se sobre mim. Eu não tinha perdido apenas uma noiva e um pai. Tinha perdido o meu passado. Tinha perdido as memórias felizes, que agora estavam todas manchadas pela mentira que corria por baixo delas. Tinha perdido a minha crença na bondade fundamental das pessoas que amava. Eu tinha ganho. Tinha obtido a minha justiça. Tinha exposto a verdade. Mas enquanto eu estava ali, numa rua movimentada de São Paulo, com a vida que eu tinha construído tão cuidadosamente em ruínas atrás de mim, nunca me senti tão sozinho. A vitória era oca. A única coisa que restava era a dor. E eu sabia, com uma certeza que me gelou até os ossos, que as consequências estavam apenas a começar. Os dias que se seguiram ao casamento que não foram um borrão surreal. A minha vida, antes um modelo de ordem e previsibilidade, tinha se tornado uma tempestade caótica de atenção pública e luto privado. A história do casamento da vingança do Quercão, como a internet o apelidou, tornou-se viral com uma velocidade que foi ao mesmo tempo aterradora e estranhamente validante. Vídeos gravados pelos convidados nos seus telemóveis espalharam-se como fogo nas redes sociais. TikTok, Instagram, Twitter. De repente, o momento mais doloroso da minha vida era um tópico em alta. As estações de notícias locais em São Paulo pegaram na história primeiro, exibindo clipes pixelizados do meu discurso na igreja, e o rosto manchado de lágrimas da Sofia nos degraus. Na terça-feira,
Era notícia nacional. Vi o meu próprio rosto em programas matinais. A minha história dissecada por comentadores que debatiam se eu era um herói ou um vilão, um vingador justo ou um narcisista cruel. Ignorei tudo. Desliguei o meu telemóvel. Desliguei a minha transmissão vertical e fiquei no meu apartamento nos Jardins, que agora parecia menos uma casa e mais um bunker. O Tiago tornou-se o meu porteiro, a atender chamadas de repórteres e a desviar os morbidamente curiosos. Trazia-me compras e comida, sentando-se comigo no silêncio, a observar-me e a olhar pela janela para uma cidade que agora me parecia estranha. As consequências profissionais para a Sofia e o meu pai foram rápidas e brutais. A empresa de moda boutique da Sofia, que se orgulhava da sua imagem de marca empoderada e autêntica, despediu-a numa semana. O escândalo era um pesadelo de relações públicas que eles não podiam pagar. Um porta-voz deu uma declaração fria e corporativa sobre manter a integridade dos valores da nossa marca. E assim, a sua carreira foi um dano colateral. A ruína do meu pai foi mais lenta, mas mais profunda. O seu negócio era construído em apertos de mão, reputação e na imagem cuidadosamente cultivada de Ricardo Almeida, o pilar da comunidade. Essa imagem tinha sido irrevogavelmente estilhaçada. O seu sócio de longa data, um homem com quem trabalhara durante 20 anos, anunciou publicamente a dissolução da sua parceria, citando diferenças irreconciliáveis na ética profissional. Grandes clientes retiraram os seus contratos. O império que ele passou uma vida a construir começou a desmoronar-se, não com um estrondo, mas com um som silencioso e devastador de telefones que não eram atendidos e e-mails que não eram lidos. Mas a vítima mais significativa foi o casamento dos meus pais. 2 semanas após o casamento, a minha mãe, Helena, pediu o divórcio. Fui ficar com ela na casa da sua irmã no interior por alguns dias, para oferecer o pouco apoio que podia. Ela era um fantasma de si mesma, magra e silenciosa, a mover-se pelos dias em piloto automático. Uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda, ela finalmente falou sobre isso. Acho, disse ela, a sua voz um sussurro frágil, que poderia ter perdoado um caso. Lucas, as pessoas cometem erros horríveis e egoístas. Mas isto. Ela parou, a olhar para o pôr do sol. Isto foi diferente. Não foi apenas o caso. Foi o planeamento, a crueldade, o facto de ele ir ver-te casar com ela. Ele estava disposto a destruir a tua vida para proteger o seu segredo. Ele não me traiu apenas a mim. Ele traiu a ti. E isso é a única coisa que uma mãe nunca pode perdoar. Os procedimentos legais foram tratados pela doutora Amanda, a minha advogada. Ela tinha sido uma presença silenciosa e formidável durante tudo isto. Como a Sofia e eu nunca tínhamos assinado a certidão de casamento, não havia casamento para anular. No entanto, a confusão financeira era considerável. Eu tinha pago pela maioria do casamento luxuoso local, o buffet, o pacote de lua de mel não reembolsável para Fernando de Noronha. A doutora Amanda foi implacável. Redigiu uma carta de exigência para a Sofia e para o meu pai, argumentando que a sua deturpação fraudulenta me tinha causado danos financeiros e emocionais significativos. Confrontados com a ameaça de um processo público e embaraçoso, eles chegaram a um acordo rapidamente. Reembolsaram-me por cada centavo que eu tinha gasto no casamento. Não era pelo dinheiro, era pela responsabilidade. Foi a transação final e limpa que cortou os meus laços com eles. Tirei 2 semanas de folga do trabalho. Quando finalmente regressei, filo com um sentimento de pavor, à espera de sussurros e olhares constrangedores. Em vez disso, fui recebido com um apoio silencioso e inabalável. O Marcos, o meu chefe, chamou-me ao seu escritório no meu primeiro dia de volta. Lucas, disse ele, indo direto ao assunto. O que aconteceu foi terrível, mas a forma como lidaste com isso, com precisão, lógica e uma recusa em ser uma vítima, é a mesma forma como lidas com cada projeto que lideras. Tens o apoio total desta empresa.
Tira mais tempo se precisares. Estamos contigo. As suas palavras foram uma tábua de salvação. Num mundo onde todas as relações pessoais que eu valorizava se tinham revelado uma mentira. A minha vida profissional permanecia uma fonte de estabilidade e respeito. 3 meses se passaram. A tempestade mediática acalmou, substituída pelo próximo drama fugaz da internet. A vida em São Paulo começou a azentar numa nova e fraturada normalidade. Eu via a minha mãe regularmente. O divórcio estava a avançar e, lentamente, com muito esforço, ela estava a começar a reconstruir a sua vida. Começou a fazer voluntariado numa biblioteca local e a ter aulas de pintura, coisas que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Estava a redescobrir a mulher que era antes de ser a esposa de Ricardo Almeida. Eu não tinha falado com o meu pai desde o dia do casamento. Ele tentou contactar-me, deixando dezenas de mensagens de voz desesperadas e confusas. Apaguei-as todas sem ouvir. Ele enviou e-mails longos e suplicantes. Criei um filtro para os enviar diretamente para o lixo. Não havia nada que ele pudesse dizer que mudasse o que ele tinha feito. O homem a quem eu chamava pai tinha desaparecido. E eu estava de luto por ele como se estivesse morto. Num sábado de manhã, bateram à porta do meu apartamento. Era ele. Estava no corredor, com um ar frágil e derrotado. Tinha perdido peso, e a centelha de confiança nos seus olhos tinha desaparecido, substituída por um olhar vazio e assombrado. Lucas, disse ele, a sua voz rouca. Por favor, apenas 5 minutos. É tudo o que peço. Eu devia ter-lhe fechado a porta na cara. Cada parte de mim queria fazê-lo. Mas ao olhar para o homem destroçado à minha frente, o homem que outrora fora o meu herói, senti aquela mesma pontada indesejada de pena. Afastei-me e deixei-o entrar. Ele entrou no apartamento que me ajudara a comprar, a olhar em volta para a vida que me ajudara a construir e depois a destruir. Eu sei, começou ele, a sua voz a tremer, que a palavra desculpa não tem sentido. Eu sei disso, mas preciso de dizer. Desculpa, Lucas. Eu destruí tudo. A nossa família. Tu. A tua mãe. Eu fiz tudo. E vou viver com isso o resto da minha vida. Eu não disse nada. Apenas fiquei ali, encostado ao balcão da cozinha, de braços cruzados. Ela era. Ele esforçou-se a tentar encontrar as palavras. Não tenho desculpa. Não há desculpa. Fui um tolo. Fui arrogante. Pensei que podia ter tudo. Fui ganancioso. E perdi as únicas coisas que realmente importavam. Ele finalmente olhou para mim, os seus olhos cheios de lágrimas. Perdi-te. Eras o meu filho. A minha maior realização. E deitei tudo a perder. Ouvi a sua confissão, a sua patética tentativa de explicação. Não senti nada. A raiva tinha desaparecido. A dor profunda e agonizante tinha diminuído para uma dor surda e permanente. Havia apenas um espaço vazio onde o meu amor e respeito por ele costumavam estar. Eu perdoo-te, disse eu. As palavras a surpreenderem-me tanto como a ele. A sua cabeça levantou-se de repente. Um vislumbre de esperança desesperada nos seus olhos. Não me interpretes mal. Continuei. A minha voz fria e clara. Não te perdoo por tua causa. Tu não o mereces. Perdoo-te por minha causa. Perdoo-te porque estou cansado de carregar esta raiva. É pesada. E tenho coisas melhores para fazer com a minha vida do que te odiar. Por isso, estou a deixar ir. Estou a deixar-te ir. Caminhei até a porta e segurei-a aberta. Adeus, Ricardo. Ele olhou para mim por um longo momento. A esperança nos seus olhos a morrer. Ele entendeu. Isto não era uma reconciliação. Era uma amputação. Eu estava a cortá-lo da minha vida para sempre. Ele acenou lentamente, os seus ombros caídos em derrota, e saiu do meu apartamento. E da minha vida. Para sempre. Fechar a porta atrás dele foi como fechar o capítulo final de um livro que eu nunca quis ler. Estava acabado. O confronto. A vingança. As consequências. Estava tudo feito. Mas eu sabia que não podia realmente seguir em frente aqui. São Paulo era uma cidade de fantasmas. Cada esquina,
Cada restaurante, cada parque guardava uma memória de uma vida que já não existia. Eu precisava de uma nova cidade, de uma nova vida, de um novo começo. Algumas semanas depois, surgiu uma oportunidade. Um ex-colega que se tinha mudado para Florianópolis contactou-me. A sua startup de tecnologia estava a expandir-se e precisavam de um diretor de gestão de projetos. O cargo era uma promoção. O trabalho era desenvolvimento de imposto automóvel de ponta. E a cidade era um mundo longe dos destroços do meu passado. Sem hesitar, disse que sim. Foi uma decisão nascida não da lógica ou de um planeamento cuidadoso, mas de um instinto de sobrevivência. Eu precisava de escapar. Precisava de reconstruir. E não podia fazê-lo em terreno assombrado. Deixar São Paulo foi um processo de desmantelamento sistemático. Vendi o apartamento nos Jardins. O lugar que outrora chamei orgulhosamente de meu. O lugar que agora parecia um mausoléu de um futuro morto. Vendi a maior parte dos móveis, guardando apenas alguns itens pessoais, livros, fotos da minha mãe e uma gravura do horizonte de São Paulo, que agora parecia mais um documento histórico do que uma obra de arte. Cada caixa que eu embalava parecia selar um pedaço da minha antiga vida para sempre. A minha última semana na cidade foi uma série de despedidas tranquilas. Tive um último jantar com o Tiago e a sua esposa, que prometeram visitar-me em Florianópolis assim que eu estivesse instalado. Não vás tornar-te um estranho. Ouviste? Disse o Tiago, puxando-me para um abraço forte. És da família. A sua amizade tinha sido uma das poucas constantes no turbilhão, uma rocha a qual me agarrei. A despedida mais difícil foi com a minha mãe. O divórcio dela estava quase finalizado. Ela estava a mudar-se para um apartamento mais pequeno e luminoso perto da sua irmã, um lugar que não guardava memórias do meu pai. Ela ainda estava frágil, mas havia uma nova força nos seus olhos. A resiliência de uma sobrevivente. Tens a certeza disto, Lucas? Perguntou ela enquanto eu carregava a última caixa para o meu carro. Mudar-te para tão longe? Eu preciso disto, mãe, disse-lhe, a minha voz gentil. Preciso de um lugar onde não seja o tipo da vingança do Quercão. Preciso de ser apenas o Lucas novamente. Ela entendeu. Puxou-me para perto. O seu abraço forte e protetor. Ligas-me todos os dias, ordenou ela, a sua voz embargada pela emoção. E ser feliz. Ouviste? Essa é a melhor vingança de todas. Viver uma vida boa e feliz. Prometi-lhe que o faria. Ao sair de São Paulo, não olhei para trás. Observei o icônico horizonte encolher no meu retrovisor até ser apenas uma silhueta tênue contra o horizonte. E depois desapareceu. Florianópolis era um mundo à parte. Não apenas em quilômetros, mas em espírito. Era uma cidade a fervilhar com uma energia vibrante e jovem. Um lugar focado no futuro, não no passado. O meu novo emprego era exigente e estimulante. Eu liderava uma equipa de engenheiros brilhantes e apaixonados, a trabalhar em projetos que me desafiavam e empurravam os meus limites intelectuais. Os meus novos colegas não sabiam nada da minha história. Para eles, eu era apenas Lucas Almeida, o novo e perspicaz diretor de São Paulo. Eu era uma tela em branco. E a liberdade desse anonimato era inebriante. Encontrei uma pequena casa num bairro tranquilo com um quintal cheio de árvores antigas. Era o oposto do meu apartamento elegante e minimalista de São Paulo. Era quente, um pouco rústico, e parecia um lugar onde alguém podia realmente viver, não apenas existir. Comecei a explorar a minha nova cidade nos fins de semana, descobrindo trilhas em meio à natureza, ouvindo música ao vivo em bares pequenos e desenvolvendo um profundo apreço pela culinária local. Lentamente, sem que eu sequer percebesse, comecei a curar-me. A dor surda no meu peito começou a desaparecer, substituída por um sentimento de otimismo cauteloso. Aprendi a confiar novamente, começando com pequenas coisas: confiar num colega para cumprir um prazo, confiar na recomendação de um novo amigo para um restaurante. Cada pequeno ato de fé era um passo para reconstruir a parte de mim que tinha sido tão completamente estilhaçada.
6 meses depois de me mudar para Florianópolis. Eu estava numa trilha com vista para a ilha. O sol estava a por si, pintando o céu em tons de laranja e roxo flamejantes. O meu telemóvel vibrou no meu bolso. Era uma mensagem com foto da minha mãe. Ela estava em frente a um cavalete, um pincel na mão, a sorrir com orgulho. No cavalete havia uma pintura em aguarela surpreendentemente bonita de um jardim. A legenda dizia: quem diria que eu tinha este talento? Eu sorri. Um sorriso real e não forçado. Ela estava a encontrar o seu caminho. Nós dois estávamos. Recebia atualizações esporádicas da minha antiga vida através do Tiago. A Sofia, ele ouviu dizer, tinha voltado para Santa Catarina para viver com os pais. A sua carreira de marketing em ruínas. Tinha desaparecido das redes sociais, retirando-se para a obscuridade. O meu pai tinha vendido a sua empresa por uma fração do seu valor anterior e vivia uma vida tranquila e isolada num apartamento na Flórida. O caso deles. O romance apaixonado e cheio de segredos que tinha destruído tantas vidas. Aparentemente tinha se desvanecido quase imediatamente após o casamento. Sob o brilho intenso do escrutínio público, a sua ligação provou ser tão superficial e frágil como eles eram. O escândalo que os unira fora. Em última análise, o que os separara. E a todos à sua volta. A história deles já não era da minha conta. Era uma nota de rodapé num capítulo da minha vida que estava agora encerrado. De pé naquela colina, a olhar para o céu infinito, pensei no homem que eu era há um ano. Um homem que acreditava que a sua vida meticulosamente planeada era perfeita. Um homem que não fazia ideia de quão frágil era o seu mundo. A traição quase me destruiu. Tinha me esvaziado, deixando-me com nada além de raiva e uma sede de justiça calculada e brutal. Eu tinha conseguido isso. Tive a minha vingança. Mas a vingança, aprendi, era uma refeição fria e vazia. Não curava a ferida. Não trazia de volta o que se perdeu. O que verdadeiramente me curou foi afastar-me. Foi a decisão de perdoar. Não por eles, mas por mim. Foi a coragem de começar de novo. De construir algo novo a partir dos destroços. A minha mãe estava certa. A melhor vingança não era uma humilhação pública. Era uma vida tranquila e bem vivida. A experiência ensinou-me lições inestimáveis. Ensinou-me a ver os sinais de alerta. As inconsistências subtis entre o que as pessoas dizem e o que fazem. Tornou-me um melhor juiz de caráter. Uma habilidade que me serviu bem tanto na minha vida pessoal como profissional. Ensinou-me que a confiança não deve ser dada cegamente. Tem de ser conquistada. Mas o mais importante, não me tornou amargo. Não fechou meu coração para sempre. Apenas me tornou mais sábio. Ensinou-me que, embora algumas pessoas inevitavelmente te desiludam, há outras, como o Tiago, como a minha mãe, cuja lealdade é verdadeira. Respirei fundo o ar quente e limpo. Eu já não era o fantasma de um homem a quem roubaram a vida. Era apenas o Lucas. Um homem que sobreviveu a um apocalipse da sua própria autoria. Um homem que caminhou pelo fogo e saiu do outro lado. Com cicatrizes, mas mais forte. Eu estava pronto para confiar novamente. Estava pronto para viver novamente. Começando por mim mesmo. A minha vida já não era um fluxograma perfeito e previsível. Era uma estrada aberta. E, pela primeira vez em muito tempo, eu estava animado para ver onde ela me levaria. Virei-me do pôr do sol e comecei a descer a trilha. De volta para a minha nova casa e a minha nova vida.